Oi, tudo bom? Tudo bem? Então, esse congresso para mim está sendo maravilhoso, né? Uma grande experiência. Que bom. Agora, eu fiquei com dúvida ontem, principalmente ontem na aula do Robson, com relação à desprogressiva, porque eu já tinha ouvido falar, mas eu estou partindo mais para esse lado mais natural, natural assim, não que seja só produto, misturinha, receita caseira, mas assim produtos mais naturalizados, que venham mais da natureza. E aí eu fiquei com dúvida. Quando ele falou que tem produto orgânico, natural e químico, eu fiquei perguntando qual a diferença entre eles, qual é o tipo de ativo que faz com que o cabelo volte a cachear, e se eu fiquei me perguntando, é tipo aquele permanente afro que o pessoal fazia? E quantas sessões são necessárias para que o cabelo possa voltar a cachear realmente? Então, fiquei com essas dúvidas ontem, que não foi, a gente não conseguiu tirar por causa do tempo também, né? Essa pergunta é maravilhosa. Essa é a pergunta que eu tanto queria de verdade. Obrigado pela sua pergunta. Então vamos lá. Vocês devem ter percebido que teve uma hora que eu esmaguei ele, eu não perdoei, não. Né? Ficou Foi. nítido, ficou nítido que eu falei: não, peraí. Falei, peraí. Vamos falar o português claro. Tem gente que não quer tratar o cabelo com química. Então, se a pessoa não quer tratar com química, Exato. ela não quer abrir o peito, igual ele falou. Lembra que ele falou da cirurgia? Uhum, Por quê? Porque certo. eu, Pietro, ensino no meu curso, que inclusive você é minha aluna no meu curso de terapia capilar humanizada, Certo. e eu ensino no meu curso lá na matéria de hidroterapia e fisioterapia dos fios, eu ensino desprogressiva sem química. Por quê? No meu caso, no meu ponto de vista, eu sou da bandeira, ok, ele falou assim, 7 não precisam, uma precisa e a outra não sei o que lá. Eu, particularmente, eu vou até mostrar aqui agora, eu particularmente, eu não, eu acho que eu vou ter que pedir para a Sibeli me ajudar a achar isso, para eu não perder o foco, conseguir explicar. Acha no meu Instagram um cabelo de uma menina que está com cabelo, é meio antigo, tá? Um cabelo rosa, comprido, tem a foto do antes e depois. Ela está com cabelo rosa liso e do lado enrolado. Desprogressiva sem química, na minha opinião, tecnicamente falando, ela é sem química, tá bom? Ela é sem abertura, sem tilglicolato, sem nada. Qual a diferença? Lembra de uma das minhas perguntas capciosas para ele? Foi assim: qual a diferença de transição capilar e desprogressiva? Eu mandei essa Sim. apertando ele. Então, assim, existem muitas pessoas e muitas técnicas, inclusive ele confessou e disse que existem produtos que são utilizados com química, mas existe uma grande vertente sem química, tá bom? Existe realmente uma grande vertente sem química. E qual a diferença, explicando assim em 2 frases, qual a diferença entre a transição capilar e uma desprogressiva sem química? A transição capilar, ela foi perfeita no Brasil. Só que quando a gente pensa em transição capilar, a gente teve poucos recursos de reconstrução de fio. A gente pensou mais em trabalhar com linhas que eram mais enxutas, quimicamente falando, mais orgânicas, vamos falar assim, né? Mais limpas. Então a gente começou com Devacur, né? E assim foi por diante, foram aparecendo várias marcas. A maior parte dessas marcas que foram aparecendo, elas não tinham substância de tratamento. Maravilhoso, eu vou tentar mostrar aqui. Olha aqui, ó. Esse eu não separei antes. Olha aqui, ó. Tá no meu Instagram, tá bom? Olha aqui, ó. Você tá vendo isso aqui, ó? Uhum, Essa foto aqui certo. foi feita, foi no dia, tá? Foi no dia. Olha bem o cabelo dessa menina, ela não tem característica nem. Opa, peraí. Ela não tem característica nenhuma de ter um cabelo nem cacheado. Não parecia, olha, não parecia muito liso, parecia liso e fino. Esse cabelo tá meio úmido ainda. Certo. Ele tá úmido ainda. Ele não foi colocado roller, ele não foi colocado dedinho, nem rolou nada. O que que nós fizemos nesse cabelo? Desprogressiva, sem química. Pietro, o que que você usou? Primeiro, eu conversei com ela, tá lá no meu Instagram essa foto, é antiga, mas tá lá no meu Instagram. E essa é a técnica que vocês aprendem no curso. Mas eu vou explicar aqui rapidamente para todo mundo como que faz. Você vai fazer um teste. Todo mundo que trabalha com transição capilar e todo mundo que trabalha com cacheadas, com pessoas que estão saindo de alisamento,
com pessoas que estão saindo de, obviamente, eu estou falando de alisamentos mais temporários, a gente não está falando de uma guanidina, mas também você vai fazer esse teste nos alisamentos tradicionais. Guanidina e todo mundo. Você não vai pegar a sua cliente que está na transição ou que fez um alisamento, qualquer, ainda que seja tioglicolato de amônia, você não vai pegar ela e usar um produto de transição capilar tipo Deva. Por exemplo, eu indico para várias meninas canoa, mas canoa, na minha opinião, humilde, tá? Porque eu não sou o especialista em cacho, eu sou especialista na terapia capilar humanizada e no Mestras na Água, mas no meu ponto de vista, o canoa, por exemplo, que é uma linha legal para quem já está cacheada, ou para quem já está crespo, para quem já está no processo. Quando a pessoa está na transição, ela encontra um pouco de dificuldade, só que como que a gente vence a dificuldade? Pietro, qual é... Vou devolver a pergunta do Robson para mim, tá bom? Para responder a sua pergunta. Pietro, qual é a diferença de desprogressiva sem química nenhuma e transição capilar? A diferença é que a transição capilar, todo mundo focava em produtos de cacheadas, ou crespas, enfim. Então, transição capilar, elas focam mais no produto de cacho. Ela pega a mente dela e ela pensa assim, eu sou cacheada, eu vou usar produto de cacho. Só que se ela é cacheada e ela está saindo de um alisamento, ela usar um salon line, desculpa. Aonde está liso, vai continuar liso, vai continuar estrambelhado. O que precisa ser feito? Quando o Robson falou dos vãos, e eu acho que também a Cris tinha uma pergunta sobre isso, a Cris tinha me feito uma pergunta sobre isso também, existe, a progressiva, ela plastifica o fio, correto? Correto. O fio. Só que certo. Você conhece alguma cacheada, alguma crespa, cacheada ou crespa, você conhece alguma que é muito, muito raro, uma que ela lava, toma, tem, tá? Existe, mas é mais raro. Ela lava, toma banho, deixa o cabelo secar natural e ela tá índia poti, lisinha. Não tem quase, tem poucas. Na verdade, se ela lavar o cabelo e deixar secar natural, ele não fica liso. Ela tem que pelo menos bater um secador, ela tem que pelo menos bater uma escova base reta, ela tem que, ainda que ele fique super ondulado ou liso ondulado, sempre tem uma parte que quer voltar. Por quê? Isso eu posso falar de boca cheia por causa do Mechas na Água. O cabelo, na terapia capilar, na existência dele, cientificamente, se você for pesquisar, talvez você até já saiba disso, porque você já fez outros cursos, tudo. O cabelo, ele é constituído de 3 coisas: água, lipídio e aminoácidos, tá bom? Quando uma mulher faz escova no cabelo, se você fizer escova no seu cabelo amanhã, e você, quando for 5 horas da tarde, você já transpirou um pouquinho de umidade, o que a umidade faz? Faz o pouquinho de umidade ou de transpiração, se você dormir com o cabelo, faz ele querer voltar mais ou menos como ele era. A escova começa a estragar. Ele não volta como era, mas ele começa aqui um pedacinho, enrola ali, a escova aqui já não fica tão lisa, que é o mal de quem usa escova, que é o que todo mundo que usa escova odeia, que é o quê? Que ela não dura quando ela entra em contato com a umidade. Tá comigo? Tá acompanhando o raciocínio? Então, okay. Só existe um caminho de ser orgânico. É você usar o que o cabelo precisa, e isso não está ligado a uma matéria-prima ou a um produto específico. Vocês conseguem fazer desprogressiva sem química, que é, respondendo a pergunta agora, que é passar pela transição com menos dor. Por que passar pela transição com menos dor? Porque você vai fazer... Pietro, o cabelo volta a ficar exatamente como natural? Não. Ele não volta para ficar exatamente como natural. Só que assim, quem é especialista em cacho sabe disso aqui, ó. Vou desenhar aqui rapidinho. 1A, vou colocar aqui, ó, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C e 4A. Todo mundo conhece isso aqui, quem trabalha com cacho, que são as escalas de liso, tabela de cacho, ondulado, né? Ondulado, aí as cacheadas são as 3 e as crespas maravilhosas são as 4, correto? Qual a diferença entre elas? Liso é liso. Ondulado, ele é raiz um pouco mais lisa e tem movimento. E vão ter variações de ondulação. Cacheada, ela já começa a ser meio que igual uma samambaiazinha. Ela faz assim, ó, com todo amor, tá? Porque eu também sou quase. Eu sou o último ondulado. Então, assim, ondulado quase cacheado. Porque o meu, você vê que ele é ondulado, quando ele cresce, a raiz alisa muito. Essa é a maior diferença que tem entre os dois. Só que a cacheada, ela faz assim, ó.
ela cresce e depois ela fica pendente. Ela faz um movimento assim. A crespa, normalmente, ela vai para lá, ó. Ela vai para cima, correto? Concorda com isso ou não? Uma crespa mesmo, 4A, 4B, 4C, ela não... Na verdade, tem até muitas crespas que elas queriam ter o movimento que a cacheada tem. Acontece isso, é normal. Elas às vezes querem. Agora, a crespa, ela continua crescente, ela não tem esse formato, né? Tanto que algumas crespas cortam o coraçãozinho para dar essa sensação no visagismo, visualmente. Então, voltando para o cabelo. O cabelo é feito de água, gordura, lipídios e aminoácidos. Quando um cabelo foi alisado, o que acontece? Ele perde a ondulação dele natural. Então, vamos supor, é que não está dando para enxergar muito, mas vocês conhecem bem a tabela. Vamos supor que a nossa cliente seja um 3C, tá bom? A nossa cliente é uma 3C, ou seja, ela é uma cacheada do último dan. Depois disso, ela já seria uma crespa. Ela é o último cacho, é aquela mais cacheadinha que já quase chegou lá em cima, tá bom? Quase virou crespa. Quando ela faz uma progressiva, o cabelo dela, se ela fizer muita progressiva, mas muita, o cabelo dela vai ficar no máximo um 2C. Tá bom, vai. Se ela meter a chapinha todo dia, ele vai ficar um 2B, que é um ondulado, a raiz assim, e ela perde o cacho dela, ele fica meio estrambelhado, nem lá nem cá. Só que existem duas coisas que rememorizam cacho, guarda isso. Duas coisas rememorizam cacho. Uma, água. Para você fazer uma desprogressiva sem química numa cliente, você tem que fazer a transição capilar nela, mas você tem que habituar ela a não secar no secador, nem no difusor, nem naqueles grandões que vocês têm, que vocês são especialistas. Por que vocês não podem secar nele? Porque, Pi, mas ele dá melhor definição, ele fica mais bonito, ele seca mais rápido, o cabelo dura mais. Só que você perde água. Você perde pouco, mas você perde água. E o que a gente precisa para rememorizar o aspecto natural do cabelo, o que rememoriza o aspecto natural do cabelo alisado e não alisado é a água, é a umidade. Então ele precisa sugar muita água. Ele não está plastificado? Ele não estava plastificado pela progressiva? Todas as fissurinhas dos lugares onde... Porque a progressiva, ela plastifica, mas é uma plastificação, desculpa a expressão, muito ruim. Porque para ela plastificar inteiro, ela precisa de muito. Ainda mais que algumas que fazem progressiva, elas passam muita chapinha, elas às vezes têm mecha, às vezes tem outras coisas, e ali vão abrindo fissuras nesse plástico. Você precisa encher esse cabelo, infiltrar. Você já viu o vazamento de água? Que às vezes começa uma gotinha, e aquela gotinha vai pingando, vai entrando, vai passando. Quando você vê, ela acabou com uma parede. Quando você vai ver lá em cima, era uma gotinha na vizinha, no andar de cima, que pingava. No negócio de tocar a descarga dela, pingava água. E aquela gotinha foi caindo, passou pelos vãozinhos da sua parede e fez uma mancha na sua parede. Demorou meses, mas fez uma mancha na sua parede. Então, o cabelo, para ele viver uma... Tirando essa palavra, vamos tirar a desprogressiva, ó, esse nome. Porque no curso ele não tem esse nome, no curso ele chama fisioterapia dos fios. Eu já tirei o nome porque tinha muito preconceito, muito tabu. Fazendo a fisioterapia dos fios, ajudando uma cliente a sofrer menos na transição capilar, você precisa deixar mais com que ela seque o cabelo natural. Ah, mas é que quando eu seco no secador fica mais bonito, tem mais definição, ela fica mais bonita. Tudo bem, mas se depois ela... Porque depois o que acontece? Quando a ponta dela não tá boa, quando passa 1, 2, 3 horas, 4 horas, ou quando ela amanhece no day after, o que aconteceu com a ponta? Colisa de novo. Cai assim, ó. Para você ajudar essa ponta, você vai precisar de água e você vai precisar de aminoácidos, aminoácidos de reconstrução, produto de reconstrução. Quando uma mulher está em transição capilar e ela quer sofrer menos com a ponta dela que não enrola direito, o leave-in dela pode ser de cacho. Mas o shampoo e a máscara, desculpa, não pode. Agora eu vou finalizar aqui, para não me estender demais, que a gente já está com quase 2 horas de aula, mas eu vou finalizar aqui para poder pegar a pergunta das outras meninas e eu fechar a nossa aula. Por que, Pietro, que tem que ser produto de reconstrução se ela é cacheada? Ela vai usar produto de cacho quando ela tiver saído da transição. Quando ela está em transição, a metade do cabelo dela é natural, cacheada ou crespa, mas a ponta dela é um cabelo quimicamente tratado. É um cabelo que tem química.
Quando você vai fazer uma transição menos dolorida, você vai focar nessa região aqui, ó, dela que está machucada. Essa parte que está machucada precisa de reconstrução, porque é um cabelo que foi destruído pela química. Como que você trabalha com... Como que você reconstrói cabelo destruído? Vou dar um exemplo. Quando um cabelo loiro está destruído, não tem lá um monte de linha de reconstrução para reconstruir cabelo loiro destruído? Ah, Pietro, mas esse é o mais indicado, não vai dar a melhor definição para ela, mas faz um teste. Faz um teste. Testa na área que está destruída, trabalhar com reconstrução. Aquele lá que está no meu Instagram que eu mostrei para você aqui, você pode entrar lá e perguntar. Tem gente lá que comentou que viu eu fazendo ao vivo. Foi uma aula presencial no sul do Brasil, acho que foi em... Não sei se foi em Porto Alegre, foi no sul do Brasil, não me lembro a cidade, infelizmente não lembro a cidade. Mas todo mundo viu. Eu fiz na frente de todo mundo, não teve mágica. Eu mostrei como era. Eu lavei o cabelo com shampoo de reconstrução, enxaguei, peguei um aminoácido de reconstrução, borrifei no cabelo dela e, ó, muita ativação. E vocês que são cacheadas sabem fazer... Não é só fazer a fitagem e amassar um pouquinho. Quando você está cuidando daquela parte lisa, você precisa muita fisioterapia, é muita ativação, é muita ativação, é muita ativação. Eu acredito que a ativação, a rememorização, ela vai... A rememorização com água e aminoácidos, ela muda uma textura. Sabe por que eu acho que ela muda? Vou fazer uma loucura aqui. Tá vendo essa camiseta aqui, ó? Você tem filho? Não. Não. Mas sua mãe já deve ter brigado com você, ou seu pai já deve ter brigado com você, ou sua avó já deve ter brigado com você, se você ficava esticando a roupa, se você ficava esticando o vestido, se você colocava aqui essa parte da roupa na boca. Por quê? O tecido, se você estica ele, estica, se você torce ele demais, ele altera a forma. Não volta mais. Ele altera, não altera? Altera. Só que eu vou te contar uma coisa. O cabelo, eu vou terminar essa resposta, foi uma resposta à aula. O cabelo, eu tenho uma expressão às vezes meio feia que eu falo assim, o cabelo é safado. O bichinho é safado. Quando o bichinho é enrolado, igual o meu, igual o seu, ele é safado. Sabe por quê? Mesmo que você bate no bicho, o bicho que você quer alisar ele, você quer acabar com ele, você quer destruir ele, a coisa mais difícil de quem quer alisar é conseguir deixar liso, porque o bicho sempre quer voltar. Ele é safado. Agora, você quer ajudar o safado a ficar 90% safado? Põe água e põe tratamento de reconstrução e, ó, amassa. Ativa. Água, porque é o produto orgânico dele. Aminoácido é o remedinho dele. E amassa. Mas amassa até cansar. Não faz igual eu faço abdominal, eu faço 10 abdominais, eu já paro de fazer. Sabe por quê? Porque começa a doer, eu canso. Eu falo para os meus alunos e eu falo para as minhas clientes quando eu estou fazendo transição capilar nelas, eu falo para elas assim, não, quando você quer que a sua ponta lisa enrola, porque você tem alisamento, não seque com secador. Por quê? Quando você seca um cabelo que foi alisado, ele lembra do aspecto químico. Ele não lembra do aspecto natural. O cabelo só lembra do aspecto natural quando ele está úmido. E põe remedinho. Você vai usar a linha de cacho quando você estiver transicionando. Faz esse teste e me conta. Reconstrução. Sabe o que vocês fazem com o living? Vocês faziam assim, ó, vou dar um exemplo para terminar. Vocês usavam, quando usava Deva, Kerr, vocês usavam low, no e one. Correto? Era isso, não era? Certo. É isso, não é, Inaê? Low, no e one. Eu particularmente usava canoa. Vocês usavam assim, ó, low no couro cabeludo, higieniza, no fio, e o one, que era o condicionador de ativação. Era mais ou menos esse o mecanismo base. A partir de agora, vocês vão, lava o couro cabeludo, pode usar até um shampoo de couro cabeludo se quiser, não tem problema. Quando você for lavar o fio de um cabelo que está em transição, lavar o fio com um shampoo de reconstrução. Um shampoo que salva cabelo loiro esbagaçado. Não importa se ela é cacheada agora, porque você quer salvar o cabelo que está esbagaçado. Desculpa falar assim, mas é isso o foco.
O foco é em quem tá mais doente. Quem tá natural, tá vindo com tudo. Natural tá florescendo, o bichão vem sozinho. Você vai lavar com shampoo de reconstrução, aí você vai enxaguar bem. Na hora de passar o condicionador, que você usaria o One, ou você usaria um leave-in, no seu caso você usaria um leave-in da Canoa, certo? Na hora de passar o leave-in, antes de passar o leave-in de finalização, você vai pôr a máscara de reconstrução, presta atenção nisso, você vai pôr a máscara de reconstrução e você vai apertar, mas não é apertar 1 minuto, você vai fazer a fitagem, você vai apertar até quase esse cabelo secar, sem difusor, na mão. Quando você cansar, você pede para a cliente apertar um pouco. Quando ela cansar, você pede para o seu assistente aplicar um pouco. Só que lembra de uma coisa, apertar cabelo em transição, por favor, sim, vou precisar dos universitários. A Sibeli não é ondulada, não é cacheada, mas eu vou mostrar uma coisa. Apertar cabelo em transição, deita aqui assim, ó, de lado. Apertar cabelo em transição é assim, ó. Ó, mais para cá, sim. Ó, você põe a mãozinha aqui, você guarda, é concha, sabe a concha onde fica a pérola, né, a ostra? Ó, você põe aqui o cabelinho dela aqui, vamos supor que ela já tá aqui com o cabelo todo ondulado. Você ensina ela a subir com amor, ela não pode, vocês já sabem disso, mas ela não pode apertar aqui com tudo e descer a mão com tudo, correto? Vocês têm que ensinar ela assim, ó, conchinha, guarda o cacho na mão, guarda o cacho na mão, vai lá, segura, abre devagar para não enroscar os dedos e não puxar o cabelo, senão elas puxam o cabelo e aí a ponta alisa de novo. Você tem que ter todo um cuidado, porque nessa parte aqui tá lisa. Aonde tá liso, você tem que guardar ele na conchinha e ativar. E na hora de abrir o dedo devagarzinho para não puxar. E fazer essa fisioterapia dos fios. Obrigado, Cia. Até o dela que é liso marcou ali agora, só de apertar um pouco. Então, assim, aí você vai apertar com máscara de reconstrução. Aí essa cliente vai ficar quanto tempo na minha cadeira, Pietro? Ela vai ficar 3 horas com você. E não é 3 horas secando no vento, não. Você vai ficar 40 minutos apertando, 40 minutos apertando, 40 minutos apertando, porque você está apertando com aminoácido, é fisioterapia. E água, e secando natural, e apertando, e apertando. Depois que ela secou quase, naquela foto, lembra que eu falei, você está quase meio úmido da menina? Pietro, isso vai demorar quanto tempo? Vai demorar no mínimo uns 40 minutos. Você apertando ali, 40 minutos de fitagem na ponta que tá lisa, devagar, é ativação. Isso chama biomecânica. Ativação, 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 ativação. Sem parar. Depois disso, você fala para ela ir embora para casa. Quando ela acordar no outro dia de manhã, ela enxágua o cabelo. Mas antes disso, ela te manda uma foto, lógico. Aí ela enxágua o cabelo da máscara e aí ela pode passar o leave-in que você indicou de cacheada para ela. Mas a fisioterapia dos fios dela vai ser feita com máscara dessa forma. Eu te dei o curso aqui. O curso é esse. Lógico que lá eu vou ensinar as biomecânicas, vou falar os produtos que eu uso, mas a resolução técnica é essa. Agora, Pietro, respondendo e mudando de tela para a gente poder pegar outra coisa. Você faz com química nem a pau, nem amarrado. Nem amarrado. Eu sou do tipo assim, ó, a cliente comigo assim, ainda que ela precise da química, e olha que o Robson é meu pai, eu não tenho problema nenhum de falar, ele sabe que eu não faço. Eu falo para minha cliente assim, ó, se você quiser eu faço, do meu jeito demora mais. Mas do meu jeito é sem química, e tem uma coisa que eu aposto nisso, ela precisa aprender a cuidar do cabelo dela. Não adianta eu fazer milagre com bigodinho, e ela não aprender a cuidar do cabelo dela, depois quando o cabelo dela crescer de novo, tiver natural inteiro, do cacho dela, ela vai sofrer porque não sabe cuidar do cabelo. Não adianta. Estou falando isso como um ondulado cacheado, do mundo da cacheada. Então, assim, eu sei qual é a vida das crespas, das cacheadas, eu sei que não adianta iludir. Agora, tem crespa que gosta de fazer permanente afro, e tá tudo bem, ela pode fazer, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo bem, a gente não vai julgar ninguém, em amor. Mas esse é o meu caminho, esse é o que eu inspiro as pessoas. Obrigado, Nericleia. Gratidão. Nada, obrigada a você, Melina.